Hoje eu vou te ensinar como revisar a matéria e não esquecer o teu dia da prova, né? Ou seja, que você consiga incluir a revisão na sua rotina de estudos para que você aumente a retenção, para que você na hora da prova consiga se lembrar de tudo aquilo que você estudou, né? Então hoje é o dia de falar sobre revisão perfeita, né? Como estudar e nunca mais esquecer e se lembrar no dia da sua prova. Então a gente vai passar basicamente por 5 tópicos. Primeiro, por que revisar? Tá? Segundo, quando encaixar a revisão com estudo teórico e resolução de questões? Qual a periodicidade ideal, né? Quando que eu reviso? Reviso a cada 7 dias? Será que faz sentido aquela ideia de 24 horas, 7 dias? Ou não? Qual que é a melhor maneira? Então eu vou te explicar aqui qual o melhor material de revisão que você pode utilizar, qual a melhor técnica de revisão, tá joia? E tudo do ponto de vista muito prático. Foi o que eu fiz na minha vida para passar em 5 concursos federais, é o que eu ensino a mentoria, que eu acredito que vai ser muito útil para você. Então, indo direto ao ponto, por que revisar a matéria, né? O óbvio é o seguinte, né? A gente, naturalmente, você esquece do que você não usa. Então, um exemplo muito simples é senha de banco, né? Se você fica muito tempo sem usar a senha de banco, na hora que você vai usar, você vai perceber que você não se lembra, né? Eu uso o Banco do Brasil, por exemplo, e o Banco do Brasil tem uma senha de, acho que são 8 dígitos, né? E toda vez que eu preciso lembrar dessa senha, eu demoro, não consigo me lembrar quando tenho que alterar alguma autenticação no celular. Mas não precisa ir muito longe, não. Às vezes, por exemplo, o nome de uma pessoa que você viu, conheceu uma vez, faz muito tempo que você não se vê, aí fica aquela situação, né? Você vê a pessoa, conhece, mas não vem o nome, você não lembra o nome da pessoa. Então, é muito normal que a gente se esqueça daquilo que a gente não usa. E quando se trata de concursos, não é diferente, né? Então, se fosse para a gente fazer um gráfico, né, de lembrança e o tempo, é como se fosse mais ou menos assim, né? É uma curva descendente, na qual, no primeiro momento, você se lembra, e na medida que o tempo vai passando, essa lembrança vai diminuindo e até que você se esquece, e é normal. A gente é feito para esquecer. Às vezes uma memória toma o lugar de outra. Enfim, fato é que não só do ponto de vista de concurso, mas quando você vê na sua vida normal, você percebe isso. E quando se trata de concursos, a gente tem dois objetivos, né, quando a gente fala de concursos. O primeiro objetivo é o mais óbvio, que é se lembrar do que você estudou. Você tem que se lembrar do que estudou na prova. Não adianta de nada. Uma situação mais horrível do que você ler o enunciado, saber que estudou o assunto e não vem a resposta, né? Poxa, você vai lá, estudou, fez tudo certinho, chega na hora da prova, caiu o que você estudou, mas você não se lembra. Então é terrível, tá? Ou até pior, que eu acho, que é você se lembrar, mas sei lá, você não se lembrar rapidamente. Você se lembra depois que entregou a prova. Foi lá, fez a prova, saiu da sala de aplicação, fala, puta, era, sei lá, era B, não era C, era assim que era para fazer, entende? Então você lembrou, mas não lembrou na velocidade que você precisava. Então, quando se trata de concurso, nosso objetivo qual é? É lembrar, não só lembrar, mas lembrar rapidamente do que você estudou, certo? Então, para você também não entrar naquele ciclo que é muito comum também quando estuda para concurso, fica muito focado em aprender matérias novas, não revisa, e aí você, sem perceber, você começa a aprender coisas novas, esquecer antigas, aprender coisas novas, esquecer antigas, e você entra num ciclo no qual você não consegue sair do lugar, você fica estagnado. Parece que você está correndo na esteira, né? Você vê coisas novas, mas esquece coisas antigas que você não está revisando. Então, por isso é fundamental a revisão. A revisão serve basicamente para isso, para você não esquecer, ou seja, se lembrar e se lembrar rapidamente, né? Não adianta você lembrar só depois que você já entregou a prova e foi embora, né? Você tem que se lembrar na hora, né? Viu lá. Quando a gente fala de discursiva também, isso é fundamental. Lê o enunciado e já vem aquele conceito na sua cabeça. Então, para isso que serve a revisão, para você se lembrar e se lembrar rapidamente. E quando que a gente revisa, quando entra a teoria, a revisão, em que momento que essas coisas se encaixam, essas coisas conversam? Né? Então, primeiro tudo começa pela teoria. Se você não sabe nada, vamos supor que você vai estudar matérias que você não sabe absolutamente nada. Um caso hipotético, é muito raro, né? Por exemplo, português você sabe alguma coisa. Vamos supor que você não sabe nada. Nunca ouviu falar da matéria. Vai fazer um concurso e vai cair economia, e você nunca ouviu falar de economia. Então, né, vamos fazer esse caso hipotético aqui só para a gente usar como exemplo. A gente vai pegar o exemplo de alguém que vai fazer um concurso que tem economia. E você não sabe nada. Sabe nada. Nunca ouviu nem falar. Não sabe nem se é uma briga. Não sabe nem se é de comer ou de passar no cabelo. Um exemplo bem hipotético, né? E fora, né? Isso praticamente não acontece.
Então, beleza. A primeira coisa que você vai fazer é o quê? Você vai estudar teoria. Eu não sei o que é macroeconomia, microeconomia, oferta, demanda, sei lá, né? Então, primeiro eu vou estudar teoria, o básico, né? Básico. E aí, nesse caso, eu ia ter um teórico mesmo tradicional, né? Uma apostila, ou um livro, ou uma videoaula, ou um cursinho, né? Então, você vai partir para o teórico tradicional, né? É como eu costumo fazer no Revolucionários. Revolucionários, a gente usa cada etapa de acordo com a necessidade do mentorado. Então é muito comum, às vezes, eu centro muitos estudos, eu estudo por meio de questões, né? Isso é o centro, eu vou falar mais sobre questões aqui no Revolucionários, eu faço assim, mas na medida que a gente encontra algumas dificuldades, a gente volta para um teórico, não tem problema nenhum o material teórico. Ele tem a sua utilidade, tem a sua serventia. Para quem não sabe, Revolucionários é a mentoria, a gente ajuda a evoluir até a sua aprovação, né? Basicamente em 4 pilares, né? Método, material, rotina e foco. Hoje a gente está falando um pouco de método, que é revisão, né? Poxa, então, se você quer, está estudando, percebe que está estagnado, não está conseguindo se organizar direito nos seus estudos, vem para o Revolucionários, que eu acredito que eu posso te ajudar muito aí para a sua aprovação. Então, se quiser saber mais, tem um link aqui abaixo. Mas o fato é, então, a teoria é o primeiro passo quando você não sabe nada. Uma vez que você viu a teoria, estudou o assunto, você precisa começar a validar aquele assunto que você estudou por meio de questões. Então você, poxa, vi a teoria, tá, entendi. Agora, como que isso é cobrado pela banca? Ou, o que será que eu aprendi ou não? E aqui entra as questões de validação de conhecimento, né? Você vai praticamente validar se aquilo que você estudou, realmente você entendeu ou não entendeu. Então, o objetivo dessas questões aqui, as questões aqui são com esse objetivo, de validar o estudo que você fez no teórico. Basicamente é isso, né? Um estudo de validação. Então, aqui é uma primeira etapa dos seus estudos. Uma vez que você estudou, né, resolveu questões e percebeu que alguns conceitos ali não ficaram claros, ou você precisa repetir mais, entra a parte de revisão, né? Ou seja, eu já aprendi o conceito, já fiz questões, sei aquele conceito. Agora eu preciso continuar revisando esse conceito para mim, de certo modo, garantir esse conceito. Então, questões, teoria, questões e revisão são fases, é um ciclo, né, cumulativo que vai com objetivos distintos. Esse aqui tem um objetivo, é como se fosse da seguinte forma, a gente faz analogia. Na teoria e nas questões, a gente constrói aquele novo conhecimento. Então é como se fosse assim, você não sabe o que é macroeconomia, agora eu já sei o que é macroeconomia. Já peguei esse conceito, coloquei na minha mente e guardei lá. Agora eu preciso ficar revisando esse conceito para mim não esquecer, porque eu não uso isso no meu dia a dia. Eu não falo sobre esse conceito. Então, é a mesma coisa, você está estudando direito administrativo, né? Vamos pegar um exemplo mais corriqueiro. Não fica falando sobre direito administrativo o tempo todo. Então é natural que você se esqueça. Então por isso que entra a questão da revisão. Só que primeiro você tem que pegar isso, né? Você pegar esse conteúdo que está aqui na realidade, que você está vendo, está estudando, e levar para a sua memória. Você tem que construir essa memória, você tem que adquirir esse novo conhecimento. Com esse novo conhecimento que você pegou, sintetizou e absorveu, aí você usa esse conhecimento por meio da revisão. Pode parecer óbvio que eu estou falando, mas por que eu estou querendo deixar claro aqui? Porque são coisas diferentes. O estudo teórico, estudar a matéria, é diferente de revisar a matéria. E qual que é o problema aqui? É quando você pega, por exemplo, vou dar um exemplo clássico, a pessoa viu um conceito, não entendeu muito aquele conceito e já pega aquilo e cria um card do Anki, por exemplo. Aí começa a revisar um conceito que ela não entendeu ainda. Ela nem sintetizou aquele assunto e leva aquele, né, um blocão, só um copia e cola. Então você vai estar revisando uma coisa que você não entendeu. Então por isso que a revisão às vezes fica lenta, fica enfadonha, porque você não está revisando, na verdade você está estudando o teórico de novo. Você não entendeu aqui. Então você tem que tomar muito cuidado no material que você produz de revisão para você levar realmente o seu entendimento. E por isso que às vezes não é indicado você já de cara levar, né, criar um material de revisão na primeira vez, primeiro contato que você tem com o material, porque você não sabe ter uma clareza do que é importante, do que não é importante. Então o que você pode ter, muitas vezes, como regra? Você pode estudar o teórico, tá? Aí você faz anotações ali descartáveis, sem nenhum compromisso, resolve as questões, né, no final daquele teórico que você estudou, e aí você já vai ter uma noção do que é importante, o que não é importante, e aí você produz o seu material de revisão. Para você não correr o risco de construir um material de coisas que, por exemplo, você vai igual ao português. Português, em muitos casos, você não precisa saber exatamente a
as regras, né, decorar aquilo, mas você precisa aplicar na questão. Então, não adianta você fazer um material de revisão sobre aquelas regras específicas, né? Então, assim você garante que o seu material de revisão fica mais enxuto, fica mais adequado para a sua necessidade. Então, é uma regrinha que você pode utilizar, né, de produzir um material de revisão aquele mais permanente e durante o estudo teórico fazer algumas anotações descartáveis, uma ou outra marcação no material, mas deixar o material mesmo para depois, né? Então, basicamente, aqui são as duas diferenças. Então, dito de outro modo, aqui você tem a aquisição, como se o seu aprendizado fosse em duas etapas. O aprendizado é igual a aquisição, que é basicamente a teoria e questões, e retenção. Tá? Então, quando que você revisa? Basicamente, quando você aprendeu, né, entendeu aquele conceito de verdade, aí você vai revisar aquele conceito. E aí você pode revisar esse conceito por N formas, né? Você pode revisar por meio de questões, você pode revisar por meio de flashcards, você pode revisar por meio de mapa mental, você pode revisar, mas entendendo que é um conceito que você já sabe, você já aprendeu. Por isso que você está revisando aquele conceito. Se não, é um estudo teórico. E se você está com dificuldade de entender aquela teoria, você tem que priorizar esse assunto. Tá? Mas é importante ter clareza do que é uma coisa e do que é uma outra e de como que essas coisas se conversam. Tá? Então, essas aqui são coisas que estão... E aí, igual eu falei aqui de questões. As questões, elas podem ser usadas de maneiras diferentes. Aqui eu estou falando de um modo tradicional. É muito comum hoje em dia, por exemplo, as pessoas que estudam com estudo reverso, às vezes já usar questões aqui no estudo teórico. Mas continua sendo a teoria. Você só está usando o comentário da questão como a teoria, né? Mas continua sendo, mas está usando a questão, né? Ou então, você usar questões com objetivo de revisão. Só que aí você tem que entender que naquele momento que você está usando questões com objetivo de revisão, não basta só você pegar, resolver a questão, ver se acertar o erro e passar para a próxima. Não, você tem que usar aquela questão para realmente revisar a matéria. Ou seja, você pode, por exemplo, fazer uma viagem mental, no sentido de ver quais são conceitos que você lembra que são relacionados com aqueles que foram cobrados na questão. Rapidamente, é uma forma de você usar para revisão, entendeu? Então, você tem que ter só o cuidado de, quando você está usando questões para aprender a teoria ou para revisão, entender que são propósitos distintos. Não é só ver se você errou, acertou e passar para a próxima. São objetivos distintos. Aqui você vai querer aprender o conteúdo, aqui você vai querer reter aquele conteúdo, revisar aquele conteúdo que foi cobrado naquela questão, e aí é importante você usar algumas coisas. Você pode usar, por exemplo, a explicação também, explicar para você mesmo o conteúdo, essa viagem mental para ver conteúdos que são relacionados com aqueles que foram cobrados na questão. Mas fato sendo bem repetitivo aqui, mas só para fixar bem. Aqui você constrói, aqui você usa. Então a revisão é sobre aquilo que você já estudou, o material que você produz. E aí vem para a nossa próxima dúvida, que basicamente é muito comum: qual que é a periodicidade ideal, né, a frequência ideal de revisão? Então, você vai ver muitas vezes as pessoas falando sobre revisar com 24, 7, 15 dias, 30 dias, ou então marcar um dia da semana para revisar. Qual que é a minha opinião sobre essas formas? Em relação a 24, 7, 15, quanto mais matérias você estuda, mais impraticável fica. Porque você tem que ser muito organizado e muito controlado, e chega um momento que fica impraticável, né? Você saber exatamente quando você estudou determinado conteúdo, quando você vai revisar aquele conteúdo, enfim, né? Assim, para ser bem honesto, eu não conheço, né, nem concurseiros, nem ninguém. Eu imagino que alguém já deve ter conseguido colocar em prática, né? Mas eu não conheço ninguém que conseguiu colocar isso em prática, principalmente pensando em concurso de autoridades, por exemplo, a magistratura, procurador. São muitas matérias, muita jurisprudência, muita lei seca. Imagina você tentar organizar tudo isso em revisões desse modo, né? É quase impossível. Então, assim, a minha opinião é que não dá. Não dá para fazer dessa forma. Então, não encane nesse sentido, né? Uma outra é marcar um dia da semana para revisar. Qual que é a experiência que eu já tive de marcar um dia? No meu caso, o que eu vejo muito acontecer. O problema é que esse dia nunca chega. Você marca que toda sexta-feira você vai revisar. Aí toda sexta-feira acontece alguma coisa e você não revisa. Aí aquela revisão vai se acumulando. Foi assim que aconteceu comigo. É o que eu vejo acontecer com muita gente. Então, também eu vejo que não funciona muito bem na prática. O que eu vi que funciona na prática? Em vez de pensar numa data, em vez de pensar num dia da semana, num cronograma de revisão, criar um sistema de revisão. E aí é muito simples. Basicamente, todo dia você revisa por um bloco de tempo determinado. Aquela ideia dos blocos de estudo, né? Eu já falei aqui sobre o método Lego, e essa ideia: você vai ter um bloco de estudo de revisão, e ali você vai revisar todos os dias.
E aí, por exemplo, você pode, um clássico, é revisar uma matéria por dia, por exemplo, se você já tiver muito material de revisão. Se você tem pouco material, você roda o seu material que você produziu. E aí você pode, basicamente, é como se você tivesse uma pilha de material e todo dia você revisa aquele material. Você vai rodando. No começo, a tendência é que você veja tudo num dia só, depois não, você vai precisar de mais dias, mas você vai rodando. É como se, do mesmo modo que você faz um ciclo, você roda as matérias, você roda o seu material de revisão. Você vai ficar rodando o seu material de revisão. E aí você pode colocar aí lei seca, você pode colocar resumos que você tenha feito, e aí você vai rodando. É o mais simples, né, que você pode fazer. Então, e assim, você descomplica. É bem fácil, na verdade. Você vai ter uma pilha e vai rodar esse material de revisão. É claro que, tendo aquele cuidado que eu falei anteriormente, de produzir um material realmente daquilo que você entendeu, de que realmente você precisa, né? Para não ficar fazendo aquele monte de material. Você vai estar muitas vezes reestudando e não vai estar revisando a matéria. Mas então a minha sugestão é essa. Você pode, por exemplo, fazer todo dia, você vai fazer 1 hora, por exemplo. Se você estuda, qual o parâmetro que você pode ter? Se você estuda, se você já está estudando há um bom tempo, estuda 3 horas ou mais, você pode colocar 1 hora de revisão. Se você estuda menos de 3 horas, 2 horas, 1 hora, você vai colocar 10 a 30 minutos de revisão. Então, você pode usar mais ou menos esse parâmetro, só para você ter uma ideia de quanto tempo que vai ser esse bloco de tempo. E entendendo que, claro, não vai dar tempo de você rever tudo. Você vai rodar esse material. Um dia você vê um pedaço, outro dia você vê outro pedaço. E todo dia você já começa por ela. A primeira coisa que você faz no seu dia tem que ser revisar. Tem que ser revisar, porque senão você não vai revisar. Entendeu? A periodicidade que eu julgo é todo dia, tudo, né? Todo dia você revisa toda a matéria, mas desse modo que eu estou falando, né? Assim, você consegue colocar a revisão em prática e rodar o seu material, tá joia? Qual é o melhor material de revisão, né? Então, o melhor material de revisão, primeiro, é material feito por você. Tá? Vou colocar um pouquinho mais para baixo. Então, assim, qual que é o melhor material? O melhor material é aquele material feito por você. Por quê? Porque assim, o que acontece? Quando a gente fala de retenção de conteúdo, né? Retenção de conteúdo nada mais é, quando a gente está aprendendo alguma coisa, é a gente pegar as coisas da memória, vamos chamar de MCP, de maneira bem simples, né? Memória de curto prazo, e levar para a memória de longo prazo. Né? Sendo bem simples aqui. Vai lá, então você vai ter aqui, ó, você está com essas coisas na memória de longo prazo, aí o que acontece? Você vai dormir no final do seu dia e alguma dessas coisas aqui que você viu vai para a memória de longo prazo. Certo? Então, o que vai acontecer? Vai fazer esse processo, né? Durante o seu sono, né? Quando você dorme. O sono faz esse processo. O nosso cérebro faz uma limpeza na nossa mente e leva algumas coisas para a nossa memória de longo prazo, vamos dizer assim, né? Vai guardar. Então, por isso que quando você está estudando, você está dormindo, de certo modo, você está estudando também, né? Tudo aquilo que você construiu ao longo do seu dia vai ser armazenado no seu cérebro. E quais critérios que o nosso cérebro leva para falar, tá, o que eu levo para cá e o que eu deixo, que eu jogo fora? Isso aqui vai ser jogado fora. Então, algumas coisas vieram para cá, outras coisas foram jogadas fora. Qual que é o critério? Um dos critérios é justamente o esforço. Então, pô, se o cara se esforçou, né? É um dos critérios, né? Pô, a pessoa se esforçou, né, para se concentrar, para aprender aquilo, então eu imagino que isso seja importante, então eu tenho que guardar isso. Um outro critério é a repetição também. Na medida que você vai repetindo alguma coisa várias vezes, ele fala, não, pô, acho que isso aqui também é importante. Então, esforço e repetição, eles servem para o seu cérebro entender que você tem que guardar aquilo na memória de longo prazo. E quando você pega o material que foi feito, revisa, né, o material que foi feito por você, você vai ter mais esforço. Por quê? Você vai ter o esforço para fazer o material, vai ter o esforço para rever aquele material que você já fez depois. Sem falar que vai ter gatilhos de lembrança mais adequados. Porque assim, a nossa memória, essa memória de longo prazo, é como se fosse um grande arquivo e tivesse etiquetas, né? É quando, pô, você pensa naquela etiqueta, você lembra daquele conteúdo. Então, quando você pega e você faz, fica mais fácil também de você linkar aquilo com o que você já estudou. Você bate o olho e já lembra, fala, opa, é tal coisa. Então, por isso que quando você faz um resumo, quando você faz um flashcard, quando você faz o seu material, seja um mapa mental, você tem
esse material ele tem a sua cara, esse material é um material mais efetivo, aumenta a sua retenção, a sua revisão tende, você vai ter aquele esforço de síntese do conteúdo, mas na hora de revisar você vai ver que a revisão vai tender a ser cada vez mais ágil. Por outro lado, quando eu pego um material que foi feito por outra pessoa, eu não tenho esse esforço. Vai ser um esforço muito mais de reconhecimento. De eu tentar encaixar aquilo com algo que eu já sei. Não é um esforço de aprendizado. Se é algo que eu estou supondo que é algo que você já sabe, né? Então ele tende a ser menos efetivo. Então nessa linha de raciocínio, o que é mais interessante? Você produzir seu flashcard, você produzir seu mapa mental, você produzir o seu material, porque aquilo é resultado do seu entendimento. Então não adianta, por exemplo, você pegar um monte de sei lá, muito comum hoje em dia, né? A comercialização de cartões de flashcard ou de mapas mentais, de matérias, por exemplo, que você não estudou nada e vai querer revisar aquele conteúdo. Você não vai estar revisando, você não sabe ainda aquele conteúdo. Tá? Então, para revisão, feito por você é o melhor. Agora, você pode revisar pelo outro, mas o melhor mesmo é aquele que é feito por vocês, é o que eu indico fazer. Aí eu tendo aquele cuidado de levar para o seu material aquilo que realmente você entendeu. Se você não entendeu ainda, calma, estuda de novo. Esses estudos sucessivos vão fazendo você entender aquele conteúdo, tá bom? Então tenha esse cuidado. E uma outra dificuldade também que eu vejo do ponto de vista de organização é você conseguir encaixar esse material na sua rotina de estudo. Então, por exemplo, vamos pegar um pouco que você está estudando direito administrativo, já deu aquela passada pelo material todo, e aí você está numa etapa mais de resolução de questões, e aí você compra uns flashcards para poder revisar a matéria. Qual que é o problema? Na hora que você vai pegar um flashcard que pega toda a matéria, muitas vezes, você vai ficar repetindo, principalmente usando o Anki, né? Você vai ficar repetindo coisas que você já sabe, aquelas coisas que você não sabe tanto assim, talvez vai demorar de você identificar, porque você vai ter muita coisa para ver. E aí você vai ficar confuso. Poxa, eu vou fazer os cartões, ou eu vou resolver questões, e você abre o Anki, tá aquele monte de questões, então fica um pouco impraticável também, tá certo? Então esses materiais, você tem que ter muito cuidado. Tem que ter uma estratégia para incluir ele na sua rotina também, que não é tão simples assim, dependendo da quantidade de matérias que você estuda, para não acontecer só mais uma coisa que você compra e joga lá no fundo da gaveta, né? E acaba não tendo nenhuma utilidade, tá? Então, pensa nisso. Quanto mais esforço envolvido, seja para revisar, seja no estudo, maior a retenção daquele conteúdo. Quanto menor o esforço, menor a retenção daquele conteúdo. Então, nessa linha de quanto maior o esforço, sempre que você quiser usar algum atalho, tá com pressa para aprender alguma coisa, pode ter certeza que você vai errar. Porque a pressa, você vai acabar não se esforçando tanto quanto você gostaria, vai querer passar rápido pelo conteúdo, não vai absorver o conteúdo e vai perder tempo. Então não tenha pressa. Entende que o concurso, dá para concurso, é um tijolinho a cada dia. Quanto mais você constrói, mais rápido você consegue construir. E no começo tende a ser mais lento mesmo, mas você tem que ter essa paciência e esse esforço. Isso é independente do método que você use, do material que você use. É para aprender mesmo, para você criar essa coisa dentro da sua cabeça, né? Estudar é um ato de criação, né? É necessário esse esforço, né? Então, é inevitável. Então, o melhor material é aquele feito por você, independente de flashcard, de mapa mental. Qual a melhor técnica de revisão, né? Aí, a gente tem aqui muito daquela coisa, né? De reler. Eu mesmo já produzi muito conteúdo falando isso, né? Reler não é revisar, falando da recordação ativa e tal. Então, realmente a técnica melhor é a recordação ativa. A recordação ativa vai exigir um esforço maior da sua parte. E o que é recordação ativa? Recordação ativa, basicamente, eu gosto de usar muito exemplo, uma pizza. Vamos supor que hoje você vai comer uma pizza. Comer uma pizza, pega seu carro, não usa o Waze, não usa nada. Você vai com base na sua memória, né, para pizza. Poxa, você está usando recordação ativa. Você não teve nenhuma pista de qual é o caminho. Agora, o que é o reconhecimento ou a releitura, né? É você pegar o Waze. Você pega o Waze, você vai reconhecendo o caminho ali. Opa, agora eu sei. Não está buscando na sua memória, você está usando alguma coisa que está externa a você. A releitura, de certo modo, é parecido. Você está relendo algo que não está... Claro, né? Então, se você simplesmente reler de uma maneira na qual você não faça nenhum esforço de recordação, é um processo extremamente passivo e a sua revisão tende a ser menos efetiva, porque você não está treinando justamente essa ideia de ir lá na tua memória de longo prazo e trazer para a sua memória de curto prazo. Porque
a maior efetividade da recordação ativa está justamente nesse ponto, de conseguir... Opa! Organizar isso aqui, tá uma bagunça. Peraí. De conseguir ir lá na sua memória de longo prazo e trazer para a memória de curto prazo. Ou seja, esse processo de vai, pega, traz. Quanto mais você faz isso, mais rápido você lembra. Então, quando você começa, por exemplo, a resolver... Quem já tem experiência com flashcards, isso é muito comum. A primeira vez que você vai ler, aí você tenta lembrar como é que é mesmo. Aí na segunda vez já melhor, na terceira... Daqui a pouco você bate o olho e você já lembra. Então aí você vai ganhando agilidade na recordação. É aqui que você começa a ganhar agilidade. Então por isso que a recordação ativa costuma ser tão efetiva, o flashcard costuma ser tão efetivo. E é isso, te dá essa agilidade de memória, né? Você consegue não só se lembrar, mas lembrar mais rapidamente daquele conceito. Porque você repetiu tanto aquilo, né? Repetiu tanto aquela construção daquilo, que, poxa, na hora que você bate o olho, já lembra. Então, ele tende a ser mais efetivo. Agora, a releitura, você tem que, se você for fazer, né? For fazer uma releitura, você tem que ter esse cuidado de envolver alguma recordação. Então, por exemplo, você pode, sei lá, vamos supor que você estudou um livro, tem marcações no livro. Uma maneira que você pode usar a recordação é, antes de ler, você pode ir lá no sumário do livro e ir passando. Poxa, o que eu lembro disso aqui? Então, sei lá, peguei esse livro aqui, né? Como se eu fosse assim. Porque eu tenho estudado esse livro, aí eu vou, antes de eu estudá-lo novamente, eu vou passar aqui no sumário e vou, desse item aqui, o que eu lembro? Desse item, o que eu lembro? E você vai tentar lembrar, você vai fazer um esforço para se recordar. Depois você vai lá naquilo que você fez e compara, faz um cara crachado, do que você lembrou do que está lá. Outra maneira é você, por exemplo, no caso, você tem um mapa mental. Antes de olhar o mapa mental, você fala, o que eu me lembro disso aqui? Eu tenho um mapa mental de atos administrativos. O que eu me lembro de atos administrativos? Eu me lembro que é isso, me lembro que é aquilo. Tá? Você pode fazer isso para o mapa inteiro ou só para o ramo. Né? Nessa parte do ramo aqui, o que eu me lembro? Então, essas são maneiras de você fazer uma releitura mais efetiva, não simplesmente pegar e reler. Né? No caso de lei seca, se aplica o mesmo raciocínio também, né? De você tentar recordar antes exceções ou coisas que você se lembre antes de pegar e ler aquele conteúdo. Entende? Então, assim, você tem E o maior risco que a gente tem com a releitura é justamente de você leu tanto aquilo que você está lendo rápido, mas não está lembrando rápido daquele conteúdo. Começa a confundir as coisas, então tem que tomar cuidado também, que isso é uma ilusão de competência. Você acha que está dominando aquele conteúdo, mas na verdade você só está lendo rápido mesmo, porque você já leu muitas vezes aquilo. Então por isso que a recordação ativa tende a ser mais tende a ser mais rápida, né? E existem, como eu dei alguns exemplos aqui, para você poder aplicar na sua rotina. Então, de um modo, né, já fechando aqui, né, para ficar mais claro, né? Então você tem, qual que é a sugestão, né? Qual que é a sugestão aqui? Então revisar tudo, todo dia, por um tempo determinado, né? Por um bloco de tempo determinado. Bloco de tempo. Como a gente falou ali. Opa! E usando preferencialmente a recordação ativa, em vez de simplesmente só reler o conteúdo. Então, assim, basicamente a ideia é essa, né? A forma mais simples de se fazer. Né? Então, revisar tudo, todo dia, por um bloco de tempo, usando o material feito por você, usando a recordação ativa, com o material feito por você. Feito por você. Esse é, vamos dizer assim, o ideal. Né? E para você colocar isso aqui em prática, você pode fazer, já assiste o vídeo do Anki. É uma ferramenta que complementa muito bem com esse vídeo aqui. Então vai te ajudar a colocar em prática todas essas coisas que eu te expliquei aqui. Você vai ter uma ferramenta de como fazer, vai ficar ainda mais claro. Então, já assiste esse vídeo para você continuar aqui entendendo como revisar, para nunca mais esquecer e se lembrar no dia da sua prova. Tá joia? É isso. Espero que o conteúdo seja útil para você. E não se esqueça, estudar não é chato, é revolucionário.